Olá, que tal? Tudo bem? E vamos a mais um Guia Cash, Logística e Supply Chain, o canal do Guia Corporativo em Podcast, episódio 53. No episódio anterior, falei sobre notícias da logística, onde abordamos um resumo com as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências da logística e da cadeia de suprimentos. Não deixe de conferir o episódio 52 em guiacorporativo.com.br/podcast. E se você tira proveito e acredita que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, dê uma ajudinha ao Guia Cash, compartilhe com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e vamos juntos contribuir para o crescimento do conhecimento da cadeia de suprimentos. E se possível, deixe o seu comentário e uma avaliação em ratedthispodcast.com/guiacash. O episódio de hoje é um episódio especial, onde tive a oportunidade de conversar com Carlos Martorelli, especialista em manufatura, que dirigiu duas das maiores plantas da General Motors do Brasil na América Latina, São Caetano do Sul e São José dos Campos, bem como as plantas do Equador, Colômbia, Venezuela, Chile, África do Sul, Quênia e Egito, e encerrou a sua carreira como presidente da GM Venezuela após 51 anos de atuação. Focamos em abordar temas relacionados à manufatura, liderança, principais desafios, indústria 4.0 e o líder do futuro. Espero que gostem. Sem mais, começamos! Estou conversando hoje com Carlos Alberto Martorelli, que é consultor na carlosmartorelli50.com, onde faz palestras e treinamentos corporativos voltados para aumento de produtividade, redução de custos, investimento inteligente, etc. O Carlos tem formação inicial em ferramentaria pelo Senai em 1965, administração e negócios pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, engenharia industrial pela General Motors Institute, programa de liderança sênior pela Universidade de Colorado e programa executivo em administração e negócios pela Harvard Business School. Seja bem-vindo ao Guia Cash, Carlos. Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Então, analisando o seu perfil no LinkedIn, né, ao somar todos os anos de experiência, a gente até falou que você tem 51 anos apenas de GM, iniciando como ferramenteiro, técnico de processos, analista, supervisor, coordenador, gerente, diretor e, finalmente, presidente da GM na Venezuela. E com base nessa experiência toda que você tem relacionada à gestão, manufatura e assim por diante, eu gostaria que, se possível, você nos desse um overview geral dessa jornada voltada para a manufatura em uma empresa referência que é a General Motors. Então, eu realmente, como você falou, né, eu comecei no Senai e aí teve a parte de progressão da carreira, né? Os pontos mais importantes da evolução da carreira foi, a partir da minha engenharia industrial no General Motors Institute, né, que é em Michigan, Flint, ali eu comecei a ter contato com a evolução para a carreira de liderança, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui totalmente na manufatura. Toda a minha carreira, até 8 anos atrás, foi sempre em manufatura, onde eu trabalhei em processo, liderança de processo, liderança de engenharia industrial. Depois eu coordenei projetos globais, né? Sendo um projeto em conjunto com a Alemanha, onde eu fiquei residente quase 2 anos na Alemanha, para coordenar um projeto de um carro. Quando eu regressei, eu fui ser diretor de planta, diretor de operação aqui no Brasil, né? Eu fiquei 10 anos na planta de São Caetano do Sul, coordenando e implementando todos os projetos na planta, como diretor de planta geral. Depois eu peguei a planta como um todo, com todas as atividades inerentes à planta, que não era só montagem de carro, eram todas as operações de São Caetano. Aí eu fui ficar mais 8 anos em São José dos Campos, como diretor de planta de São José, que era um complexo muito maior, né? Na época, para você ter uma ideia, tinha por volta de 20 mil pessoas no complexo. E dali eu fui ser diretor regional de manufatura, onde compreendia a Venezuela, o Equador, a Colômbia, o Egito, a África do Sul e o Quênia, né? Eu coordenava essas plantas, eu era diretor de manufatura dessas plantas aí, como diretor regional. Depois eu regressei e fui ser coordenador geral dos sistemas de implementação de manufatura da GM, que eram os projetos internos da GM de como conduzir uma manufatura e vários aspectos nesse sentido. Aí me convidaram para mim ser presidente da GM Venezuela, que foi onde eu me aposentei. Me aposentei como presidente da GM Venezuela. Quer dizer, tirando os 5 anos de Venezuela, que era uma administração da empresa como um todo, eu sempre fiquei em manufatura. Que carreira, hein? Foi uma carreira bastante batalhada, né? O mais importante dessa carreira, Rodilson, é que, como eu vim lá de baixo, né? Eu vim lá de ferramenteiro, fiz o Senai, né? Eu agradeço muito tudo isso, a oportunidade, porque me deu a oportunidade de ver como era você evoluir nas funções, começando lá de baixo, tendo contato com o operário, sabendo o que o operário precisa, valorizando o operário, né? E aí, isso me deu muita fortaleza interna para poder procurar ser um líder voltado para o trabalhador, entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante na liderança. Você tem que
focar, suportar aquele que produz o produto final teu. Principalmente quando se fala de liderança, as pessoas elas geralmente confiam num líder que ele tem muito, que a gente chama, né, coeficiente de inteligência, ou seja, aquele líder que realmente sabe o que precisa fazer. Uma vez que você tem um líder que você vê que ele às vezes conhece menos do que você, acaba perdendo ali todo o respeito. Em se falando de liderança, em sua trajetória você atuou, né, como líder em tantas atividades, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, quais foram os principais aprendizados em sua longa carreira como líder? Bom, o primeiro, sem dúvida, e eu não tenho a mínima dúvida do que eu vou te falar agora, o primeiro deles é você tem que focar nas pessoas. Você lidera pessoas, né? Você não lidera robô, não lidera tijolo, você lidera pessoas. Então, a partir daí, você tem que respeitá-las, incentivar a inovação, você tem que criar oportunidade para as pessoas. Um dos principais elementos é conquistar a confiança dos liderados, porque a confiança você não impõe, você conquista, entendeu? Uhum. Você tem que conquistar a confiança dos teus liderados. E, sem dúvida nenhuma, o foco sendo nas pessoas, você tem que dedicar uma boa parte do teu trabalho para desenvolver pessoas. Esse eu não tenho a menor dúvida. Claro que uma empresa vive de resultados, né? Então, você tem que, através do foco nas pessoas, continuar teu foco nos resultados. Com muita ética. O resultado não pode ser a qualquer custo. Resultado a qualquer custo, eu posso te assegurar pela experiência e de ter visto pessoalmente o que eu estou te falando, o resultado a qualquer custo ele não é sustentável. Ele pode ser muito efêmero, ele pode dar resultado, você faz sem ética, mas depois você paga o preço. Quando você tem o resultado sempre com ética, ele é sustentável, entende? Ele é consistente. Isso é uma coisa que eu não abro mão também. Você acha que a liderança ela se aprende ou alguém já nasce com aqueles traços para ser um líder? Eu acho as duas coisas. As duas coisas, porque aí você vai ter muitos exemplos, né? Se fosse só genético, os filhos do Einstein seriam sempre os maiores gênios do mundo, né? Ou em qualquer atividade. Se for os filhos do Pelé seriam os melhores jogadores de futebol do mundo. Realmente tem um componente, nem necessariamente genético, porque você na mesma família tem 7, 8 irmãos, nem todo mundo é igual. O que você tem assim, você tem os valores que você desenvolve através da tua educação, você se baseia nos teus valores, nos teus princípios, e consequentemente você vai ter pessoas com os valores sólidos, que aí você trouxe de berço. Aí você vai falar, já nasceu. Não, ele desenvolveu lá dentro da educação dele. Mas vários elementos de liderança são bastante aprimoráveis, que você melhora através de treinamento, através de muita exposição, né? Então, essa pergunta tem uma resposta mais ou menos dupla. Você precisa ter os componentes de energia, de solidez pessoal, do teu caráter, da tua personalidade, né? Mas você tem condições de aprimorar. O treinamento é fundamental. Eu tive vários treinamentos de liderança que foram fantásticos para a minha carreira. Eu não posso negar isso aí, de jeito nenhum. Uma outra coisa que você falou dos aprendizados, você tem que ter muito equilíbrio na implementação de novas tecnologias. Você tem que você tem que ter certeza que a tecnologia é fundamental, mas eu vi ao longo da minha carreira muitos desequilíbrios onde você implementa coisas que você não precisa. Você joga dinheiro praticamente fora, né? Um desperdício que você podia aplicar em outras tecnologias fundamentais. E um erro fundamental que se aplica na tecnologia, e eu não vou abrir mão de ter esse conceito, sabe? Eu tenho muita convicção que eu vou te falar. As empresas primeiro compram a tecnologia, aí depois vão descobrir que não tem ninguém preparado para tocar. Ao passo que tem que ser o contrário, você tem que investir nas pessoas, prepará-las de verdade, essas pessoas que vão te ajudar a comprar a tecnologia que você precisa, entendeu? E aí você não perde tempo de implementação. Você deve ter muitos exemplos que eu estou te falando. O pessoal vai despreparado, vai no modismo da tecnologia. O vendedor de tecnologia, ele está mais preparado que o comprador de tecnologia. Então é muito fácil ele persuadir que precisa de vários componentes, vários sistemas, uma rede de sistema muito interligada. A hora que você vai se dar conta, depois de 2, 3 anos, você não usa nem 60% do que você comprou. Ao passo que você podia não negar tecnologia, comprar o que você precisa, aquele investimento você guarda para uma nova tecnologia, e aí você tem muito mais probabilidade de sucesso. Mas sempre preparando as pessoas para poder tocar essa tecnologia. O robô não ensina o robô, de jeito nenhum. É porque hoje em dia as pessoas geralmente o que é que elas têm que fazer, né? Elas têm que identificar o problema e ver que tipo de tecnologia resolve aquele problema e não o contrário. Exatamente. A grande maioria das vezes que se vê nas empresas, ela escolhe a tecnologia e vê que problemas aquela tecnologia vai resolver, mas não necessariamente aquela tecnologia. Você está corretíssimo. Primeiro, aí sem ser didático, né? Que eu não gosto de ser didático, eu prefiro mais a parte prática. É como nasceu a tecnologia. A hora que você pega um sistema tecnológico, ele veio das dificuldades do teu sistema manual, que você não tinha como fazer. Alguém tem que entender teu processo, alguém tem que mecanizar esse processo e facilitar através de um sistema, que é exatamente o que você acabou de falar. A primeira identificação de um bom comprador de tecnologia é quando ele sabe identificar o problema dele, para ele poder comprar aquilo que é exato.
Agora, como é que ele identifica? Através de pessoas de alta performance. Não adianta inverter esse processo. Sabe, a pessoa de alta performance, de alto conhecimento, é ele que vai te ajudar a escolher a tecnologia correta para você, com certeza absoluta. Então, esse é um outro aprendizado que eu tive, inclusive na empresa que eu trabalhei muito tempo, não tenho dúvida de te falar, teve muito desperdício tecnológico por isso. Você automatizava uma planta inteira e depois o pessoal de manutenção não foi treinado para tocar. Conclusão, uma fábrica que tem que ter 90% a 95% de rodando para dar lucratividade, aí você vai lá e vê que ela está rodando 30%, 35%, porque ela fica parada, porque as pessoas não estão preparadas para poder tocar, entendeu? Então, essa inversão eu acho perigosa. Eu acho que primeiro as pessoas prepara, qualifica e ela te ajuda a implementar a tecnologia. Um outro aprendizado muito forte que eu tive na vida profissional é você tem sempre, essa palavra é fundamental, sempre você tem que atingir seus objetivos financeiros, porque é através dele que você sustenta o negócio. Ah, mas eu vou perder um ano, depois que você perdeu 2, 3 anos, você vai quebrar, porque é difícil recuperar. Então, você tem que ter habilidade, uma equipe muito coesa com você, para entender por que você não está atingindo, para mudar rumo de adequado na hora certa. E com isso precisa de muito planejamento, né? Muita inteligência. O investimento tem que ser muito adequado. Aí eu volto para aquilo que eu te falei. Não jogar dinheiro fora, porque ele vai fazer falta lá na frente, né? Um aprendizado muito forte também é que você, na liderança, você vai estar sempre sendo colocado à prova para mostrar o seu equilíbrio emocional. Porque a liderança em si, ela é estressante. Você vai se deparar com vários conflitos pessoais, organizacionais, conjunturais da economia mundial, da economia local, política do país que você vive, da globalização que foi imposta para todo mundo. Se você não tiver uma inteligência, um equilíbrio emocional, você acaba se perdendo. E aí você perde a credibilidade dos teus liderados. Em se falando de inteligência emocional, a liderança hoje, né, hoje em dia, ela tem se destacado como a capacidade de agregar várias das principais que a gente chama soft skills, né, relacionado a competências comportamentais, como comunicação, motivação. Em sua opinião, qual é a principal característica em relação a uma soft skill que um líder ele tem que ter para ser bem sucedido? Olha, essa pergunta é muito inteligente, sabe? Muito inteligente, de verdade. Primeiro, que o líder que é líder de verdade, ele vai ser líder quando ele tiver o conjunto de soft skills bastante desenvolvido. Porque a hora que você cai no soft skills, você está falando exatamente na essência da liderança. Você entendeu? A liderança não é aritmética e matemática. Ela está exatamente no soft skills, que é tudo comportamental, né? A parte comportamental é a mais difícil de você levar num grupo de trabalho. A parte matemática, a parte processual, é mais fácil de você desenvolver e de você treinar. A parte comportamental, não. A parte comportamental exige muito, sabe? Exige muito do líder. Então, a hora que você fala assim de, sabe, comunicação, olha, só para você ter uma ideia, uma curiosidade. Eu trabalhei 51 anos numa empresa que a cada 2 anos fazia uma pesquisa global de, entre aspas, satisfação do funcionário. Cada 2 anos, escuta, olha só. Então, isso implica que pelo menos na minha carreira, pelo menos 20 pesquisas globais eu participei. Todo ano dava como primeiro problema da organização a comunicação. Todo ano. Então, aí você fala, caramba, há 20 anos deu comunicação. Aí fez um plano para melhorar a comunicação. Vai para a segunda pesquisa, deu comunicação. Por quê? Porque o soft skill, ele é absolutamente intrínseco da liderança. Se o líder não tiver habilidade, sabe, para comunicar de forma transparente, de forma honesta, que o cara que está do outro lado da comunicação compreenda o que você fala, e concorde com o que você fala, seja ela positiva ou negativa, a tua fala, porque o líder não pode ser, o líder não tem que ter talvez, ou é sim ou não, o talvez é para quem não tem segurança de liderança. E qual a principal dificuldade que você teve como líder, quer seja relacionada a pessoas, processos, tecnologias, porque com essa vivência inteira, provavelmente você passou por muitas dificuldades relacionadas a colocar à prova, né, as suas habilidades como líder. Você não tem a dúvida. Eu vou te falar, uma dificuldade é quando ela é uma dificuldade corporativa. Você tem um jeito de gestão, de liderança, que você entende que seja mais adequada, aí você não tem uma comunicação uniforme na organização, aí você dispersa, aí você tem várias empresas no mesmo local, você entendeu? Aí você tem o departamento de compras é uma empresa, o departamento de engenharia é outra empresa, isso não pode ter, entende? Essa uniformidade de alinhamento, principalmente dos soft skills, se você quer saber, para você ter uma ideia, porque o hard skills é fácil de detectar, é muito fácil, é só você ter um pouco de visão processual, você detecta o hard skill, e você treina facilmente o hard skill, o soft skill não. Sabe, você ter resiliência, ter empatia, você tem que estimular a criatividade, tem que estimular a inovação.
Isso você não conquista através de programas matemáticos. A pessoa que você vai falar tem que acreditar no que você está falando. E você alguma vez teve que lidar com alguém que teve mais dificuldade e teve que rever, por exemplo, seus conceitos como líder? Eu tive sim, aconteceu, não é? Porque senão seria muito injusto de minha parte eu falar que tudo que eu fiz estava dando certo. Sem dúvida, tinha certas coisas, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro. O ser humano, ele é resistente à mudança. Quer seja agora, 20 anos atrás, quer seja no futuro. Claro que a evolução muda muito, né? Então, essa resistência também tem característica própria de acordo com a época que você está vivendo. Por exemplo, eu falar de mudança há 50 anos atrás, era você partir de uma manufatura sem sindicato com uma manufatura com sindicato. Era uma coisa muito bruta, né? Hoje é uma mudança tecnológica. Você vai implementar tecnologia de ponta ou você vai ficar no meio termo? E naquela época lá você tinha um quadro de funcionários, nas empresas, particularmente no Brasil, com intelecto muito baixo. Então, você tinha que ter a habilidade de se comunicar com aquele intelecto. Não adiantava você querer falar a linguagem do Shakespeare para o operário que tinha sequer o primário. Ou seja, o bom líder ele se molda à necessidade do liderado. Isso você não tem uma única dúvida. Se ele não se moldar, ele não é líder. Eu vou repetir. Você imagina, eu era líder de fábrica, né? E eu peguei, por esse período que eu peguei várias etapas. Uma etapa que, para entrar numa empresa automobilística do Brasil, que era a empresa de ponta, você precisava só o primário. Em algumas empresas não precisava nem o primário. Então você imagina o intelecto dessas pessoas, né? Por isso que veio o termo mão de obra, que ele era só força, era só braço de obra, né? Você não tem o termo cérebro de obra, você entendeu? Agora hoje, vai tentar falar em mão de obra. Hoje não adianta mais. Hoje a garotada foi se preparar. Para você entrar num chão de fábrica hoje, 90% tem um curso superior. Você imagina você querer aplicar o estilo de liderança que se aplicava há 30 anos atrás para essa garotada nova. Você está perdido. Por isso que o líder ele precisa estar ainda mais preparado. Mas não tem uma única... Olha, eu vou te falar uma coisa sem medo de errar. A fábrica, a empresa, o escritório de serviço, a empresa de serviço, o desenvolvimento de tecnologia, o laboratório químico, ele é o reflexo da liderança. Se a liderança for boa, essa fábrica é boa. Se a liderança for ruim, essa fábrica é ruim. Eu não tenho uma única dúvida de falar isso para você. Hoje tem se falado muito, né, com relação à indústria 4.0, toda essa parte de digitalização, né? Então, todos esses temas relacionados à transformação digital. Uhum. Ou seja, é uma tendência aí de tecnologia, que antigamente também tinha essa tendência de tecnologia, principalmente nessa área automotiva, de cada ano, né, ela se reinventava e trazia algo novo. Sem dúvida. Qual que seria, assim, a sua visão, né, em relação a essas novas tecnologias que talvez você não tinha, né, antigamente, mas que para você hoje faz toda a diferença dentro de um processo de manufatura? Olha, você pegou um ponto delicado, sabe? Delicadíssimo. E parabenizo por esse ponto que você está levantando. Por quê? Se você pegar a essência, né? A essência, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30, 10, e agora, a essência é a mesma. A essência baseada nos valores das pessoas, baseada nos princípios, essa essência não muda. Não muda nem com a digitalização, nem com o 4.0, com nenhuma evolução tecnológica. Só que, aí está o detalhe que você acabou de levantar, por isso que eu estou te falando que foi bem importante que você levantou. A mudança, ela evoluiu com uma rapidez extraordinária. Antigamente, para você ter um ciclo de mudança, demorava 10 anos. Você implementava um ciclo operacional de liderança, ele sobrevivia durante os 10 anos sem ninguém quase tocar em nada, com pequenas mudanças circunstanciais ao longo do período, que nada é imutável. Hoje, com a digitalização, com a tecnologia, com a rede, né, com a mídia, com tudo isso que está ocorrendo, a evolução é muito mais rápida. E aí o líder tem que entrar. Não adianta você querer hoje ser um líder autocrático para uma garotada que pega na internet e fica 60% do tempo entendendo o que acontece no mundo inteiro. Se você não for um líder que atende essa mudança rápida, que você compreende a mudança rápida, se atualize toda hora, você não pode ficar parado. Você tem que se atualizar toda hora. E você não pode ser vertical mais. Uhum. Porque essa garotada aqui não aceita mais autocracia, você entendeu? Eles não aceitam mais, você tem que ser horizontal, você tem que dar oportunidade, estimular, né? Estimular bastante, estimular a criatividade, a inovação, preparar para as mudanças. Agora, o que acontece muito são modismos circunstanciais. E essa 4.0 é uma delas que vem para ser assim. A 4.0 ela é em volta de um monte de portfólio, né? Tem empresa que implementa um portfólio e já fala que está no 4.0. Uhum. Tá equivocado. Tem buracos, tem rombo violento na conexão da 4.0. Então, o líder é o que tem que conectar tudo isso.
Se ele não tiver a visão de conectar, ele vai perder tempo implementando coisas parciais, que nem sempre são as melhores para implementar, que não afetam o negócio dele. O modelo de negócio dele está voltado para outra coisa, você entendeu? Por isso que eu estou falando que, numa hora dessa, você tem que ter uma equipe de muita alta performance que compreende esses buracos tecnológicos. Não deixar você... implementei a Internet of Things lá, né? A IoT. Já tô com 4.0. Mentira, não tá com 4.0. De repente ele implementou aqui e a logística dele, os caminhões ainda são a vapor, modo de falar, né? Não estão preparados para esse tipo de coisa aqui. Aí eu quero conversar com as máquinas, mas primeiro tem que trocar as máquinas. Não adianta querer conversar com a máquina que foi implementada há 60 anos na tua planta. É isso que eu quero falar, entendeu? Então, em se falando, né, inclusive de indústria 4.0, né, inovação e tal, percebe-se que nesse processo de transformação é muito difícil, né, principalmente com relação a pessoas, uma vez que as pessoas acham que vão perder seu emprego, que vão ser substituídas e assim por diante. Provavelmente também, antigamente isso acontecia, né, com toda a sua experiência, vocês passaram com isso e como vocês tiveram que lidar, né, principalmente com essa parte de transformação, máquinas, de ter que realmente convencer as pessoas que seria benéfico, né, você automatizar aquelas atividades que não agregam valor e realmente transformar a produtividade ali da empresa. Esse é outro ponto muito interessante, substancial para o resultado de uma empresa. Eu tenho uma visão, mas é uma visão muito pessoal, né? Então eu não omito a minha visão. Por exemplo, um dos maiores equívocos que as empresas cometem, mas é minha visão, hein? Eu não sou dono da verdade. Um dos maiores equívocos que as empresas cometem é concentrar o resultado dela penalizando o empregado, como se ele fosse culpado de tudo que dá de errado na empresa. Qualquer empresa que você trabalha hoje, qualquer setor, se você pegar a mais cara do mundo, mão de obra, não chega a 20% do teu negócio. Tem indústria de porte, extremamente de porte, que não chega a 10% do teu negócio. Aí não faz sentido você concentrar toda a tua inteligência para reduzir 10% do teu negócio. Quando os 90% fica flutuando, jogando dinheiro fora, custo de material inadequado, perda de material desnecessário, sistemas tecnológicos completamente inúteis, que não faz nada para nada. Eu costumo usar assim, né? Tudo o custo do que você compra tem tudo isso embutido. Por isso que os nossos produtos são muito caros aqui no Brasil, né? Você desperdiça muito. Eu vou fazer a pergunta para você agora. Quantas funções tem o teu celular? Inúmeros. Não faço ideia, inúmeros. Quantas você usa? Muito pouca. Aquelas que a gente geralmente usa mais no dia a dia, mas tem... Quando você vai pesquisar, que você vai olhar, tem muitas funções que você nem sequer não sabe nem por que tá lá. Vamos supor, você tem 20% que você usa e 80% que você não usa. Provavelmente. Mas você paga os 80% que estão lá, sem você pedir. Por isso que ele é caro. Ele é caro porque ele tem o poder de persuadir as pessoas, mostrando, e a hora que você se dá conta, você não usa. Você não usa 30%, 40% dele. Eu peguei um exemplo muito singelo. Na empresa é igual, você entendeu? Por que o japonês é muito competitivo? Porque ele não desperdiça. O oriental, ele não desperdiça. Ele é focado, ele não é que ele abandona, ele usa todas as tecnologias disponíveis, mas ele é focado em fazer o que precisa para dar resultado para ele poder vender o carro dele ganhando muito dinheiro. Ou vender o aparelho telefônico, ou vender a geladeira, ou o remédio que vem da indústria japonesa. Ele é muito focado na eliminação de desperdício. Sim. Entendeu? Como um todo no negócio. Então, é aí que eu tô te falando, é aí que você, de forma alguma, sou contra a tecnologia, não é isso que eu quero falar. Eu sou contra o desperdício e contra o modismo circunstancial. Aquilo que você falou é um negócio importante. A 4.0, ele começa a fazer o quê? Eu fui em alguns seminários, eles põem um medo que a mão de obra vai ser extinta. Esse é o foco. Não, mas vai precisar de pouca gente. Aí você fala assim, bom, por que eu quero matar gente no processo da evolução industrial? Eu não preciso matar gente, porque o robô não vai comprar teu carro. O robô não vai comprar também teu celular. Vai ser um ser humano que vai pegar o cartão de crédito e comprar. Então, eu não preciso por esse medo. Por quê? Você pega uma indústria que começa a transformação, ela põe esse medo, aí eu te pergunto, o ser humano é produtivo com medo? Não. Ele é criativo com medo? Com certeza não. Com certeza não. Então, você impõe um modelo operacional que você mata duas das coisas fundamentais para o mundo de hoje: criatividade e inovação. Você entendeu? Então, você não pode vender esse medo. A consequência pode ser que vai perder emprego? Pode ser que sim, não vou discutir. Mas não precisa pôr essa como característica principal. Olha, essas 40 profissões não vão existir mais. Eu escuto isso há 50 anos, só para você ter uma ideia. Eu escuto há 50 anos que o ferramenteiro ia ser extinto. Quando eu fiz ferramentaria. Você vive sem ferramenteiro hoje? Não. De jeito nenhum. Você entendeu? Ela está mais modernizada? Claro que está. Precisa um pouco menos do que precisava antigamente, que era tudo na mão? Claro que sim. Mas você não pode eliminar o ferramenteiro. A cirurgia vai ser tudo feita por robô. Você acredita que vai ser feita por robô? Principalmente que envolve toda uma inteligência, de você precisar programar, vai ter que ter muita gente. Vai ter que ter um médico de trás do robô.
O robô pode até fazer com mais precisão, porque ele não treme, como o ser humano treme, ele não tem a dúvida, ele tem um programinha, mas atrás dele está um médico que tem que estar preparado. A medicina do futuro vai ser robotizada. Mentira, não vai ser robotizada. Ela vai ser auxiliada por robô, mas atrás vai ter que ter um médico muito bem preparado. Principalmente porque o robô, qualquer máquina, só faz aquilo que ele foi programado para fazer. Então envolve pessoas bem preparadas para poder fazer com que aquela atividade cotidiana aconteça. Você está sendo polido. Eu vou falar para você que o robô é burro. Ele é burro, entendeu? Ele é um bicho burro, ele só faz o que você manda. Quem fez o programa? O ser humano, claro. Então, quando você fala assim, 4.0, você pode ter o mesmo discurso e incentivar a garotada. Olha, nós vamos deixar de ter mão de obra para esse foco aqui, mas nós vamos precisar de gente preparada para escrever programa ali do lado, vai ter que fazer uma parte tecnológica desenvolvida por seres humanos. Então você vai estar tendo uma transferência de trabalho, mas não eliminação de trabalho. Pegando esse gancho, eu vi que no seu LinkedIn você tem lá a frase, né? Para ser ouvido, basta falar. Para ser compreendido, é preciso saber o que, quando e como falar. Eu queria saber qual que é o significado dessa frase para você. Muito simples. É onde eu falo para você que em 20 pesquisas de opinião, temperatura das organizações, a comunicação aparece como primeiro. Porque a liderança, no seu geral, não estou aqui criticando, mas no seu geral, eles acham que o fato dele falar um texto que foi dado para ele ler é o suficiente para falar, eu comunico com o operário, eu comunico com o empregado, eu comunico com o consumidor, eu comunico com o fornecedor. Mentira. Aquele texto foi preparado, foi lido, foi preparado por um especialista em escrever, ele faz um texto, aqui a comunicação é perfeita. Será que o do outro lado absorveu? A comunicação é um caminho duplo, né? Será que o outro lado absorveu? Porque para você, é a mesma coisa que a escola. Essa frase que eu ponho aí tem uma conotação mais ou menos didática. O professor, ele fala, ele vai, se prepara para e fala, fechou os 40 minutos e vai embora para casa. Quando ele faz a prova, 80% tira abaixo de 5. Por quê? O que ele falou não foi absorvido, entendeu? O líder que ele sabe realmente se comunicar, quais são as características? Qual é o diferencial que ele faz para fazer com que pessoas compreendam e realmente o vejam como um líder efetivo? Primeira coisa, sem nenhuma dúvida, essa resposta eu te dou em um segundo, que ele tenha transparência honesta. Se ele for transparente e o pessoal entende que ele está sendo honesto na transparência, eles vão aceitar o elogio como eles vão aceitar a crítica, porque sabem que ele está sendo honesto. Eles vão aceitar um comentário positivo como uma coisa que possa, eventualmente, no negócio esteja dando negativo. Porque eles vão saber que está sendo honesto. Você entendeu? Eu tive alguns exemplos disso que eu estou te falando. Eu gosto de falar muito com exemplo prático, né? Você tá percebendo. Eu tive alguns dissabores pessoais que era ter que comunicar o fechamento de uma operação da GM, por exemplo. E isso demandava ter que despedir 1.600 funcionários. Era a pior coisa na minha vida. Eu achava que tinha outras alternativas, mas eu fazia parte de uma equipe, de uma estrutura que eu tinha que cumprir. E eu não abria mão. Quem tinha que falar com o operário era eu, porque quando era para falar que nós estamos produzindo maravilhosamente bem, com qualidade, eu ia lá, né, me regozijava desse triunfo. Eu não podia deixar de falar uma hora que é negativo. É o meu papel. Eu tenho que dar tapa a cara. Então, eu tenho esse lado que era uma coisa triste de comunicar e eu tenho esse mesmo fato, com orgulho, que os operários entenderam e vieram me cumprimentar. Porque eu tinha sido honesto em falar com eles. Eu não escondi nada, não menti, não falei que era falei a verdade. Falei, nós não estamos vendendo mais esse carro não vai ser mais produzido no Brasil, essa operação tem que fechar. Não adianta você ficar com meio termo, olha, será que, não sei se amanhã eu consigo. Não, tem que falar, aquilo que eu te falei, liderança não tem talvez. Ou é sim ou não. O talvez é para inseguro, entendeu? E quando o negócio não está dando certo, você se esconde através do talvez. Porque o líder que usa muito talvez, ele se esconde. Ele tem medo de falar a verdade, não tem segurança de falar. Então você chega para o teu chefe e fala assim, nós vamos fechar aqui? Talvez. Não tem talvez, ele já sabe que é sim ou não. E você tem que ter essa confiança do teu liderado. Ele tem que compreender e tem que acreditar em você, que você não está sendo desonesto com ele, entendeu? Então, eu acho que esse é um lado da liderança que, por isso que a comunicação às vezes é imperfeita. O pessoal acha que só falar é o suficiente. Não, você tem que saber o que você vai falar, quando vai falar e como vai falar. Não adianta você chegar lá e dar uma notícia de morte dando risada, porque não tem fundamento, né? Vão pensar que você é um gozador. Assim como também não adianta você falar uma vitória empresarial com música funeral atrás de você, que não é verdade também. Então, o que falar, você tem que estar muito convicto e saber o que você está falando. Quando, para não falar nem antes nem depois, porque senão você perde o momento da comunicação. E falar como? Com respeito às pessoas. Porque eu sempre me norteei, Rodilson. O que eu não gostava que fizessem comigo, eu também não gostava de fazer com os outros. Esse era o meu norte de liderança, entendeu? Eu não gostava que eu tivesse superior a mim, mentindo para mim, me enganando, sabe? Falando que vai acontecer uma coisa e depois não acontece, ou fala uma coisa e depois faz outra. Isso eu não suportava. Então eu falo, bom, como é que eu não vou suportar para mim e vou ser igual para baixo? Não posso ser, eu tenho que ser verdadeiro para eles lá.
Então era o que me norteava na minha carreira, foi isso aí. Tem uma frase que eu gosto bastante, que foi dita por Jack Welch, né, no livro Paixão por Viver, que infelizmente ela acabou de falecer. Ele disse: antes que você se torne um líder, o sucesso é seu próprio crescimento. Quando você se torna um líder, sucesso é fazer os outros crescerem. Ou seja, são duas etapas diferentes, né? Antes de você se tornar um líder, você precisa buscar ter sucesso, buscar ter as qualificações necessárias para poder chegar lá. E uma vez que você chegar lá, o seu foco é outro. É focar no sucesso dos outros. Eu vou pegar essa frase que você falou e vou voltar para a primeira frase que eu falei para você. É isso uma coisa que, de uma verdade, essa frase que você falou, que você não tem ideia. Eu tenho que desenvolver pessoas. É minha função de líder. Ah, mas ele vai... Não importa que ele vai ficar sabendo mais do que eu. Não é isso que se trata. Eu não tinha medo de quem soubesse. Aliás, ao contrário. Eu procurava me cercar de talentos. E mediocridade eu me livrava. A mediocridade não te faz bem, entendeu? O talento te faz bem. Ah, sabe mais que você? Ótimo. Vai ser meu chefe? Ótimo. Deus queira que ele vai ser meu chefe. Vou dormir tranquilo porque eu ajudei a desenvolver as habilidades dele. Associado com o caráter que ele tem. Porque eu tinha um lema, sabe? E eu contratava caráter e desenvolvia habilidade. Toda entrevista de contratação que eu fazia, eu procurava 80% me basear no caráter e princípios da pessoa. Ah, mas eu não tenho conhecimento 100% ok. O conhecimento a gente treina, o caráter não. O caráter você não treina. Muito bom. Falando do tema manufatura, né? Nós vamos ter agora o 5º Fórum de Manufatura, que é no dia 23 e 24 de março, no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, onde vamos ter como organizador a Dialogia Eventos, no qual você faz parte do board ou conselho consultivo, né? Principalmente devido à sua experiência com manufatura. Eu gostaria de saber, inicialmente, qual é o seu papel como conselheiro? Então, na realidade, o ano passado eu fui palestrante, né? Eu fui palestrante desse mesmo fórum. E aí a Célia me convidou para ser do Advisory Board. Onde entra essa discussão que nós estamos tendo agora, para mostrar elementos de liderança, e estou tendo a felicidade de fazer essa entrevista com você. Também de discutir os assuntos que fazem parte do evento, procurar algumas empresas ou algumas pessoas que pudessem fazer parte do evento, e completamente à disposição para qualquer discussão da organização do evento. Então, é esse o papel do Advisory Board. Começa com essa entrevista aqui. Sim, sim. Que eu me concentrasse nesses temas de liderança. Porque eu acho que é muito importante você discutir esse tipo de coisa num fórum, entende? Porque, às vezes, as apresentações matemáticas qualquer um faz. A didática de mostrar. Aí eu produzia 10. O mais importante é como que você chegou nisso? Como que ele fez, através de que pessoas, não o nome das pessoas, mas dos conceitos pessoais, né? Porque um item que você levantou bastante dos soft skills, liderança se baseia em soft skills. Sem dúvida nenhuma. Você vai pegar exemplos de líderes bons, você vai sempre destacar o soft skill dele. Sim. Você não vai lembrar se ele era bom químico ou era bom engenheiro. Dificilmente você vai lembrar. Você vai lembrar de como ele tratava pessoas, como é que ele desenvolvia. Você falou uma palavra estupidamente mágica, de boa, agregar, agregador. Como é que eu agrego? Porque você está sempre com conflito. Você pega um país que nem o nosso, que tem instabilidades políticas e econômicas e situacionais toda hora. Se você não souber agregar nesse momento, você perde a operação. Eu fui na Venezuela, você imagina o que era a Venezuela? Aqui, a Venezuela era um conflito por minuto. Tinha coisas que, se você vai falar, ninguém acredita que era assim que existia. Mas você tem que estar lá. Você tem que agregar, né? Não adianta você ser um desagregador. Você tem que agregar. Você pega os grandes técnicos esportivos do mundo todo. Você acha que eles eram bons jogadores de futebol, de basquete ou de vôlei? Os técnicos, os grandes técnicos, não eram bons jogadores de futebol ou de basquete. Os técnicos de basquete do NBA, nenhum deles foi grande jogador. Eles são grandes agregadores, porque você vai agregar várias personalidades, vários comportamentos, várias formas de ver a vida. Aí você fala assim, qual a diferença de uma empresa? Nenhuma, é igual, é igualzinho. Você tem que entender que tem várias. A diversidade numa organização é muito grande. Uma equipe de trabalho, você não tem todo mundo igual, de jeito nenhum. Tem o mais impulsivo, o mais passivo, tem o mais questionador, você entende? Tem de tudo. E tem o técnico, que sabe bastante da parte técnica. A hora que você for um grande líder, você vai falar, bom, qual que é o meu papel? Eu entender quem é quem, para poder utilizar as melhores habilidades dele, naquilo que ele faz melhor. Se falando aí do fórum ainda, eu vi que o fórum de manufatura, ele vai focar em 4 pontos principais, né? Que é o desenvolvimento da indústria, manufatura estratégica, digitalização, excelência operacional, liderança e capacitação. Com base nisso, né, e com toda a sua ajuda aí em relação ao board, o que os ouvintes, né, que estão ouvindo aí o GuiaCast, o que eles podem esperar dessa 5ª edição do Fórum de Manufatura? A parte mais interessante do último fórum que eu participei, eu não tenho dúvida, é a parte do debate que é provocado logo depois das apresentações. Quando você, como participante, lá como ouvinte, né, você tem a oportunidade de pegar um assunto que mais te interessa e provocar a discussão. Eu acho que esses fóruns, eles têm, na minha opinião, né, claro, teriam que ser muito menos didáticos e muito mais reflexivos, entendeu?
Fazer o pessoal parar para refletir. Olha, eu vou para a indústria 4.0, legal. O que eu vou fazer para a indústria 4.0? O que eu vou investir nisso daqui? O que vai me trazer de resultado? Né? O que é bom? Vou para a liderança. Eu acho que falta essa discussão na liderança. O que a liderança impacta o teu resultado? Você entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhava com empresa automobilística, né? Você imagina assim, ó, quanto o líder é importante. A operação de fabricação de automóvel, ela trabalha em 2 turnos, né? De dia e de noite. Os processos são iguais, os maquinários são iguais, absolutamente iguais. A mão de obra absolutamente treinada igual, e o resultado de um turno era diferente do resultado do outro turno. Qual que era a única diferença? O líder. Você entendeu? Era o líder. Porque isso é uma demonstração clássica. Você tem a mesma máquina, você não tem diferença de recurso mais, né? Não tem nada diferente, não tem automação diferente. É igual. Só muda o líder. O líder que era mais carismático, que trabalhava mais com as pessoas, que trabalhava muito junto às pessoas, porque o líder, eu sempre falei isso aqui muito forte, o líder tem que estar próximo do seu produto final. Ele não pode ficar em escritório. O líder de escritório é inútil. Ele tem que estar próximo do seu produto final. A produção tem que estar próximo do operário de produção. Tem que estar toda hora lá, tem que conversar com eles para entender a dificuldade que eles têm, o que tem de bom, o que tem de ruim. Tem que ser muito interativo com as pessoas. A hora que você pegava um líder do dia que era carismático, da noite era mais sisudo, quem que dava mais resultado? Era a liderança que era a diferença. Estou te falando diferença. Era a diferença na segurança, na qualidade, na produtividade. Todas as variáveis davam diferença. Para você entender melhor, eu trocava o líder, para ver se realmente a variável era o líder. O resultado negativo vinha para outro turno, quando eu trocava o líder. Aí você tem 2 opções. Ou você prepara o líder e treina mais, ou então você troca. Você não tem alternativa, entendeu? Com muito respeito. Eu nunca fui de cortar na pele logo de cara. Eu acho não. Tenho certeza que você tem que dar chance pro ser humano, né? E a hora que você dá a chance, na realidade, ele tem que se dar chance. Ele tem que ser autoconfiável, ele melhorar ele próprio, ele se preparar mais, ele estudar mais. E se você chega à conclusão que a pessoa não quer fazer isso aí, você é obrigado a trocar. Mas a liderança é fundamental no resultado de uma empresa, eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem falado muito, né, que, por exemplo, pegando aí pelo tempo de experiência, as pessoas mudaram, né, elas vieram, né, como você falou, né, na mão de obra para agora ter um perfil totalmente diferente de pessoas aí mais bem preparadas, ou seja, as pessoas mudaram. O perfil do líder também teve que mudar. Hoje em dia, qual é a sua opinião em relação ao líder do futuro? Por exemplo, o líder do futuro de hoje, o que ele precisa ter e se preparar para poder ser aí realmente reconhecido como alguém que faz a diferença como líder que vai ter um grande futuro profissional? Legal. Esse ponto é interessante. Na minha opinião, o líder do futuro é aquele líder, eu acho, primeiro, que estimule criatividade, muito, que estimule inovação, muito. E aqui está um detalhe que muita gente confunde a palavra motivação com estímulo. O líder, ele tem que inspirar o grupo dele. E se ele não for inspirador, pode esquecer, ele não vai fazer nada. Então, eu vou fazer uma palestra motivacional. Palestra motivacional não existe. Eu estou sendo contundente, talvez eu vou quebrar um paradigma. Palestra motivacional não existe. Existe a palestra ou o contato do líder estimulacional. Porque o estímulo vem de fora, mas a motivação tem que vir de dentro. Não adianta eu querer te motivar através de uma palestra se você não quer se motivar. Então, o líder do futuro, com essa revolução tecnológica que vem, com a rapidez da troca de informação, ele tem que, primeiro, provocar criatividade, provocar inovação, provocar, através de estímulos, a motivação, porque essa garotada de hoje, particularmente de hoje, eles querem tudo muito a curto prazo. Se você não souber dosar o teu turnover, o pessoal larga a empresa em 1 ano, 2. Eu sou um exemplo disso. Antigamente você entrava, você era fiel e leal à empresa. Hoje não tem mais isso aí. Hoje acabou. Quem oferecer mais, a turma vai. Muito raramente acontece o contrário. Então, qual é o teu papel? Por isso que eu falo que a essência continua a mesma, Rodilson. Muda o formato da tecnologia, da rapidez, tudo. Isso é diferente. Mas aí, por exemplo, eu sempre deixei bem claro que isso é um ensinamento um daqueles ensinamentos de líder. Você tem que ser intenso a curto prazo, mas você tem que ter estratégia a longo prazo. Todo mundo que só pensa a curto prazo, as empresas quebraram. Porque ela não se sustenta com algumas loucuras que se fazem por aí. Então você tem que ser intenso, porque você não pode deixar de compreender que o teu resultado é fundamental para o teu negócio, senão você não tem dinheiro para comprar o teu investimento, para comprar, para pagar o teu funcionário, para reinvestir, você não tem. Então você tem que ter resultado, isso é verdade. Mas se você não tiver estratégia a longo prazo, você se perde. Você tem que ter uma estratégia muito boa a longo prazo, você entendeu?
Em se falando, por exemplo, você falou que antigamente você fez muitas pesquisas, né, que a comunicação era um problema. Hoje tem se feito muitas pesquisas do porquê as pessoas escolhem ficar nas empresas. E se eu não me engano, a liderança ela está entre as respostas principais, né, do porquê as pessoas, independente de às vezes receber uma proposta melhor, acabam ficando. Ou seja, tem um líder que realmente tem todas essas características, estimula, dá motivação e assim por diante. Qual a sua opinião em relação ao papel da empresa em transformar esse líder para que todos os seus gestores tenham esse perfil e garantam ali melhores resultados por manter ali uma equipe com coragem, né? Porque, inclusive, existe uma frase, né? A liderança ela é quando você coloca coragem na alma de uma pessoa. Qual o papel da empresa em ter esse tipo de líder e, principalmente, propagar esse tipo de liderança como uma referência para todos os seus gestores? É legal a tua pergunta, viu? Primeiro que qualquer empresa, né? Seja de um funcionário de 20 ou de 10 mil, ela é uma cultura organizacional. Cada empresa tem o seu DNA, isso eu não tenho a menor dúvida. A hora que você tem um líder isolado que está dando resultado, porque é assim, né? Aquilo que eu te falei há um tempinho atrás. Como você tem uma organização bastante horizontal, você tem o líder de vários segmentos da empresa, ou setor técnico, ou planejamento, ou financeiro, ou compra, assim. Cada um desses blocos tem um líder. Aí você, como teu líder maior, que é o presidente, geralmente, ou o dono, se for uma empresa familiar, ele tem que ter a habilidade de entender que a cultura organizacional dele tem que ser disseminada para todos os setores. Uhum. E aí ele vai fazer a mesma análise que eu falei para você agora. Ele vai interpretar que na organização dele, que é a mesma organização, tem setor que é mais produtivo, muito melhor, o empregado não quer ir embora, mas do lado dele, no prédio, tem o pessoal que tá louco para ir embora porque o líder do cara é ruim. Aí você fala assim, caramba, a organização é a mesma? O que mudou aqui? O líder. É o líder que mudou. É o líder que é diferente. Então, ele lá em cima tem que implementar a cultura organizacional dele, deixando claro dos parâmetros que ele precisa para a organização como um todo. Não pode ter várias empresas numa mesma empresa. Esse é o maior problema que existe hoje. E você levantou um ponto que é um dos maiores desafios das organizações. A diferença de liderança, a diferença de estilo de liderança, e aí começa a ter uma competição até desigual aí nesse meio. E nem sempre as mais honestas e as mais puras, né? O mundo corporativo tem muita maldade no mundo corporativo também. Você não tem a dúvida que eu estou te falando. Então, se tem um líder que se destaca e o grupo quer, e as pessoas querem ficar com ele, porque ele é bom, ele estimula, ele é honesto, ele é transparente, do lado, se o cara vai numa pesquisa de temperatura da organização e ele foi mal qualificado, a primeira coisa que ele faz é querer derrubar o cara do lado. Ele vai fazer de tudo para mostrar aquele que está certo. Então, voltando para a tua pergunta, que é fundamental, muito boa. O líder maior, ele tem que montar uma estrutura de cultura organizacional, aonde ele vai com os valores dele, falar, ó, na minha empresa eu precisava desses valores aqui disseminados, que é o respeito ao ser humano, estimular a criatividade, estimular a motivação, fazer estímulo para o pessoal crescer, desenvolver pessoas, e o resultado tem que estar bem em linha com tudo isso. A hora que ele começa a perceber que ele tem elementos lá que estão atrapalhando o negócio, ele tem que tomar uma atitude. Ou ele prepara, ou ele treina, ou ele aprimora alguma coisa. Agora, eu vou voltar lá atrás, quando eu falei para você, quando você perguntou se aprende ou desenvolve, né? Uhum. O caráter você não desenvolve. Tem gente que fica numa bolha mentirosa, mentindo do caráter, mas quando estoura, ele se revela um mau caráter. É questão de tempo. Aí se o líder lá em cima perceber que é só questão de treinamento, de alguns aprimoramentos dos elementos de uma liderança boa, ele vai pôr para treinar, expõe, né? Troca diária para ver como é que o cara se comporta contra o grupo. E aí a hora que ele chega à conclusão que o cara não tem jeito, o líder não tem jeito, ele é obrigado a trocar. Ele não tem alternativa, porque a organização dele, a empresa dele precisa entender que ela não sobrevive com esse segmento compartilhado assim, que a gente chamava de silos, né? Você tem os silos, puta, não tem coisa pior numa empresa que silos. Cada um é um presidente de empresa. O cara de compras, ele acha que a dele é a empresa melhor, ou engenharia é melhor, o planejamento é melhor, o TI, a informação, ele acha que ele é melhor. Então isso não existe. A mesma coisa de uma família, né? Você tem 7 irmãos, o que o pai tem que fazer se os irmãos não estão conectados? Ele tem que fazer de tudo para conectar os irmãos, não é? Uhum. Vai ter um que vai ter mais habilidade de uma coisa. Para a família ser coesa, ele precisa coordenar. Porque entre os irmãos é mais difícil. E a mesma coisa acontece na liderança. Isso que você falou, eu tenho exemplos 1000 na minha carreira. 1000, não é nem 500, 1000. Que pedaços organizacionais se deterioram por causa dessa falta de unificação de princípios, entendeu? De critérios. Então você tem várias empresas numa mesma empresa. Isso é danoso. Isso fez com que várias empresas grandes, várias empresas globais muito grandes faliram. A hora que você for pegar por que faliu, eu vou dizer para você que um dos principais fatores foi essa divisão interna aqui de vários princípios dentro da liderança. Que elas não se conectavam, não tinham objetivo comum. Para mim fica claro que
se tornar um líder ou adquirir essas qualidades de aprendizado e você se destacar como alguém que realmente coloca em prática, principalmente essas soft skills, não é fácil, não. Não é fácil. É muito difícil. Não, você falou uma coisa importante, não é fácil, Lourenço, não é fácil. Mas o mais importante é que não é impossível, entendeu? Esse é o mais importante, não é fácil. Se falar para você que é fácil, eu também... Porque, inclusive, tem horas que você se depara com situações que você tem que tomar decisões duras. Nessa hora, você só vai conseguir que o teu grupo de liderados concordem com você, ou aceitem, ou te respeitem, é se você conquistou a credibilidade com eles ao longo do tempo. Você entendeu? Senão eles te põem para perder, senão eles te derrubam, tranquilamente. E para você se tornar um líder, você inicialmente precisa querer ser um líder, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Você pelo jeito, tem voz de gente bem nova, né? 39. Garoto, para mim, que eu tenho 69, você tem bem... É um garotão. Garotão e, pelo jeito, com bastante futuro. Olha só o que você falou. Você olha pro espelho assim, olha pro espelho, né? Você sozinho, e você vê o que você faz de melhor na tua vida. O que quer que seja. Você vai chegar à conclusão que o que você faz melhor é aquilo que você quer fazer e que você gosta de fazer. Aquilo que você não quer fazer, que você faz obrigado, e aquilo que você não gosta, você não é bom. Você vai ser limitado. Porque você vai fazer imposto por alguma coisa. Ou pela necessidade, ou por imposição autocrática da liderança, se for profissional. Você entendeu? Agora, aquilo que você faz com gosto, você vai ser melhor. Pode ter certeza que você vai ser melhor. Aquilo que você faz porque você quer, você vai ser melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida. Excelente. Eu queria que, para finalizar, você falasse um pouquinho aí sobre onde as pessoas podem te encontrar, sobre seu site, redes sociais, enfim, como as pessoas que precisarem de ajuda com manufatura, palestra, treinamentos, né? Onde que pode te achar aí para poder entrar em contato com você? Então, o mais forte que eu tenho é o LinkedIn. Os trabalhos que eu consegui foi as pessoas me procurando pelo LinkedIn. Eu fiz um pós-graduação na GV através do LinkedIn, me deram para falar de manufatura, né? Algumas palestras, algumas consultorias. Eles me procuram no LinkedIn e estou à disposição qualquer hora que precisar, assim, para fazer palestra. Eu estou à disposição, totalmente à disposição. Eu faço com gosto. Basta entrar em contato através do LinkedIn. Carlos Martorelli. Exatamente. Só entrar em contato, eu estou completamente à disposição. E faço com bastante dedicação, porque eu gosto. Muito bem, se você tiver qualquer dúvida relacionada ao futuro da manufatura, venha debater, aprender e vivenciar experiências com executivos qualificados de diversos setores da indústria no 5º Fórum de Manufatura, onde teremos discussões, troca de informações e conhecimentos sobre as melhores práticas, modelos de excelência operacional e gestão estratégica. O Fórum de Manufatura acontece no dia 23 e 24 de março. Use o cupom desconto-guiacast e tenha 15% de redução. Acesse forumdemanufatura.com.br/programa e se inscreva. Se você gostou desse episódio, não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas redes sociais. Comunidade GuiaCast no Facebook, Instagram, Guia_Corporativo e Twitter, @RodilsonS. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E para entrar em contato diretamente comigo, liga através do telefone 98705-4454 DDD 11 São Paulo. Fica à vontade para ligar ou enviar uma mensagem. Isso é tudo para o GuiaCast de hoje, o canal do Guia Corporativo em podcast. Logo mais voltaremos com um novo tópico sobre logística e supply chain. Até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Thiago Augusto, editor freelancer de podcast. Acesse thiagoaugustofreelancer.com.